Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Fernanda Cardoso. A professora Fernanda é atual pró-reitora de graduação aqui da universidade e ela é coordenadora regional Sudeste da FORGRADE, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação. Ela é professora da UFABC desde 2014, foi coordenadora do Bacharelado em Ciências Econômicas entre 2017 e 2020. Ela fez doutorado em Economia do Desenvolvimento pela FEA-USP, ela concluiu em 2012. Ela é mestre em Economia da Indústria e da Tecnologia pelo Instituto de Economia da UFRJ e graduada em Economia pela FEA-USP. Tá? Atualmente, a professora Fernanda é vinculada ao Bacharelado em Ciências Econômicas e em Ciências e Humanidades e ao Programa de Economia Política Mundial. Ela atua em diversos temas, sobretudo desenvolvimento econômico, história econômica brasileira e história do pensamento econômico. Autora de um livro que talvez todos vocês conheçam, 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico, e organizadora de 2 futuros best-sellers que vocês vão conhecer, um já publicado sobre desenvolvimento, democracia e sustentabilidade, em parceria comigo, e outro que vai sair sobre o Arthur Lewis, também em parceria comigo e com o professor Ramatiz Jassim. Tá bom? Não percam, são livros indispensáveis para a trajetória de vocês. Fernanda, obrigado mais uma vez. Bem, boa tarde para todas as pessoas que aqui estão. É uma grande alegria estar aqui em São Bernardo, que é o meu campus do coração, né? Eu fico presa ali na minha caverninha em Santo André e passo pouco por aqui. E também tenho tido poucas oportunidades para estar de novo na sala de aula, que é o meu ambiente, meu habitat natural, né? Que eu mais gosto de atuar. Bem, quando o Gabriel me convidou, né, para participar aqui da atividade da disciplina, ele fez uma encomenda muito específica, que era falar sobre Celso Furtado, né? E aí eu não podia negar esse convite, né, porque eu tenho algumas missões na vida. Uma delas é defender o projeto pedagógico institucional da UFABC e o outro é levar a teoria do Celso Furtado adiante, né? Porque o que eu pretendo argumentar com vocês hoje é a importância e a atualidade da abordagem furtadiana e por que a gente tem que insistir ainda em estudar clássicos como ele. Eu vou começar falando um pouco da vida do Celso Furtado, algumas notas biográficas, falar um pouco da sua obra em geral, para depois adentrar especificamente no tema que pensamos para hoje, que é discutir o desenvolvimento no arcabouço da economia política mundial. Então, o Celso Furtado, eu gosto sempre de começar com esses predicados do Furtado, porque isso se reflete de forma muito evidente na construção da sua obra e da sua atuação como homem público. Celso Furtado é nordestino, brasileiro e latino-americano, pensador original, ousado, criativo e muito rigoroso metodologicamente. Ele vai escrever por 60 anos, vai atravessar todo o século XX, sempre atento ao contexto histórico e aos problemas impostos pela realidade. Aqui só a título de curiosidade, o último texto que Celso Furtado vai publicar foi 10 dias antes do seu falecimento. Então, ele literalmente vai atravessar toda a sua vida adulta, né, escrevendo, pensando, publicando e refletindo sobre os problemas do Brasil e da América Latina. E além dele analisar, além dele ser um teórico, ele também vai desdobrar agendas de políticas. Então, a obra de Celso Furtado não é só uma obra analítica, de interpretação, é também uma obra que incita a ação. E ele vai incitar a ação não só a partir das implicações normativas que ele faz, a partir da sua abordagem teórica, da sua análise, mas ele também vai ter uma atuação como homem público bastante relevante na América Latina e no Brasil. Por isso que a marca do Furtado é a teoria aliada à ação, né? E é uma ação que provoca transformação, sempre no sentido do que a gente vai chamar aqui de o sonho furtadiano, que é a construção de um país verdadeiramente desenvolvido. E o que é esse verdadeiro desenvolvimento da concepção do Celso Furtado? E aqui eu pego uma citação de um texto dele lá de 2004. Ele diz o seguinte: só haverá verdadeiro desenvolvimento ali onde existir um projeto social subjacente. É só quando prevalecem as forças que lutam pela efetiva melhoria das condições de vida da população que o crescimento se transforma em desenvolvimento. Uma preocupação do Celso Furtado aqui
ela passa, né, necessariamente pela observação da melhoria das condições de vida da população. Então, se a gente não observa esse resultado, a gente não pode falar no resultado de verdadeiro desenvolvimento. Então, esse conceito, essa delimitação é importante para tudo que eu vou discutir com vocês na tarde de hoje. Algumas breves notas biográficas. Então, Celso Furtado é filho de Maria Alice e Maurício Furtado. Nasceu em 26 de julho de 2020, na cidade de Pombal, na Paraíba. Em 1937, ele termina os seus estudos no Liceu Paraibano, ou seja, com 17 anos, lá em João Pessoa. E em março de 1938, ele vai para Recife cursar o que se chamava ali de pré-jurídico. Em 20 de agosto de 1938, e aqui tira um trecho, né, dos Diários Intermitentes, publicado em 2019, organizado pela a sua esposa, Rosa Freire da Guiar Furtado, em que ele diz o seguinte: quero registrar aqui uma ideia que há tempo venho acariciando, escrever uma história da civilização brasileira. Notem que Celso Furtado tinha aqui 18 anos. Seria uma obra completa sob o ponto de vista crítico-filosófico. Não seguiria o plano até hoje seguido pelos nossos historiadores. Ao lado das influências individuais, observaria as influências das coletividades. Não me deixaria emaranhar pelos fatos. Então, o que ele profetiza aí com 18 anos, ele de fato vai cumprir, né, ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, se transformando num dos principais teóricos do Brasil. Diga? Ele nasce 100 anos antes. Como é que é? Gente, tá certo. Tá certo. Acho que esse 26 de julho de 2020 foi quando eu separei, eu acho que esse trecho para fazer a apresentação. E aí ficou, depois eu corrijo. Tá certo, ele nasceu em 1920. Ele estudou Direito na Universidade do Brasil, lá em 1940. Foi concursado no Departamento Administrativo do Serviço Público, na DASP do Rio de Janeiro, lá em 43. Em 44, ele vai ser convocado para integrar a Força Expedicionária Brasileira na guerra. Em 48, ele vai se doutorar em Economia na Universidade de Paris, e a sua tese tinha como título A Economia Colonial no Brasil nos séculos 16 e 17, que a gente pode aqui dizer que essa é a origem, do seu livro, talvez o mais clássico de todos, que é a Formação Econômica do Brasil. Ele retorna ao Brasil em julho de 48, a mesma divisão administrativa, Departamento Administrativo do Serviço Público, a DASP. Ele vai se candidatar à seleção de economistas aberta pela recém-criada CEPAL, ali em 48, e em fevereiro de 49 ele muda-se para o Chile e vai integrar a equipe da CEPAL como diretor da divisão de desenvolvimento econômico entre 49 e 57, e entre 53 e 55, nesse intervalo, ele vai presidir o grupo misto CEPAL-BNDE, cujo trabalho serviu para o plano de metas do Juscelino Kubitschek. Ele decide, então, retomar os estudos, chegando em Cambridge em 1958. Nesse período, ele vai ser supervisionado pelo Nicholas Caldor. Ele vai lá estar ainda com a John Robinson, o Piero Sraffa, o Amartya Sen, que ele vai chamar de keynesianos de esquerda. E é nesse contexto que ele vai escrever, no espaço de 3 a 4 meses, o seu mais conhecido livro, chamado Formação Econômica do Brasil. Tá? E aqui eu destaco um trecho do Fantasia Organizada, em que ele vai falar um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte: foi dessa ideia que surgiu a Formação Econômica do Brasil, redigida entre novembro de 57 e fevereiro de 58, nas sobras de tempo que ia furtando ao Festival do Debate Teórico. O método era o mesmo que eu utilizara em trabalhos anteriores: aproximar a história, a visão global, da análise econômica, e extrair dessas perguntas precisas e obter respostas para as mesmas na história. Esse é um livro clássico que, para além da história econômica, é uma interpretação da formação da sociedade e da economia brasileiras à luz do método histórico estruturalista, né? Então, a gente costuma utilizar esse livro nas cadeiras de Formação Econômica do Brasil, Formação Social do Brasil, nos cursos de História Econômica. Mas eu costumo dizer o seguinte: esse é mais do que um livro de História Econômica.
A gente usa na disciplina de História Econômica porque ele traz realmente ali uma descrição muito detalhada dos ciclos econômicos, dos ciclos de produção. É um livro didático nesse sentido, porém ele é muito mais do que um livro de história. Ele é um livro de interpretação de um padrão de desenvolvimento observado no Brasil e em boa parte dos países da América Latina, né? Então ele é muito além do que a gente costuma utilizar, a Formação Econômica do Brasil. Ele é um livro importantíssimo para a gente entender a aplicação do método histórico estruturalista para análise de um contexto, de um país específico. Tá? Tem um trabalho parecido do Celso Furtado, mas no formato de artigo, o que eu deixo aqui como sugestão, né, para quem se interessa por esses temas, que é um texto do Furtado de 53, ou de 57, agora já estou na dúvida, que ele vai fazer uma análise estruturalista da economia venezuelana. Inclusive, foi publicada um livro com 2 artigos do Celso Furtado, um da década de 50 e outro da década de 70, observando a trajetória da economia venezuelana, e ficou chamado esse livro como Subdesenvolvimento com Abundância de Divisas. Então, para quem gosta dessa análise, para quem tem interesse em entender também essa abordagem, eu deixo aqui como indicação esses textos sobre a Venezuela. É uma análise muito rica do método histórico estruturalista sobre o padrão de crescimento daquele país. Aqui usando palavras do próprio Furtado, né, e de novo destacando essa questão dele ser latino-americano, brasileiro e nordestino, o Furtado diz o seguinte. Esse é um trecho de uma nota de rodapé do Fantasia Desfeita, que é o livro de 89. Ele diz o seguinte: inclinei-me a pensar que ter escrito um livro como a Formação Econômica do Brasil, que poderia ajudar a nova geração a captar a realidade do país e identificar os verdadeiros problemas deste, representara o melhor emprego do meu tempo. Concluíra-o apontando para os 2 desafios a serem enfrentados no futuro imediato: completar a industrialização e deter o processo de crescentes disparidades regionais. Como nordestino, cabia-me prioritariamente dar uma contribuição na segunda dessas frentes de luta. Desta vez, eu voltava para o Brasil com um projeto definido. Tá? Então aqui ele está dizendo um pouco, né, de qual era o sentimento dele ali no final da década de 50, início da década de 60. O Furtado vai ser o criador e o primeiro superintendente da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Ele vai atuar na SUDENE entre 58 e 64, e aqui vocês já podem imaginar porque 64 é a data limite da atuação do Furtado na SUDENE. Então, no começo dos anos 60, já à frente da SUDENE, parecia-me claro que as forças sociais que lutavam pela industrialização não tinham suficiente percepção da gravidade do quadro social do país e tendiam a associar-se ao latifundismo e à direita ideológica contra o fantasma das organizações sindicais nascentes. Foi quando compreendi que muitas águas ainda iam rolar antes que emergisse uma sociedade moderna do Brasil. Entre 62 e 63, Furtado vai ser o primeiro ministro do Planejamento do Brasil, e é nesse contexto que ele vai pensar o Plano Trienal de Desenvolvimento. E aí, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Em 64 acontece o golpe civil-militar, e esse trecho eu tiro também do Fantasia Desfeita, em que ele vai falar um pouco do sentimento deste momento. Em poucos minutos, o meu avião decolava rumo ao Pacífico. O Furtado vai constar no primeiro ato institucional da ditadura estabelecida no AI-1. Então ele vai ser convidado, né, a se retirar do país. Então, em poucos minutos, meu avião decolava rumo ao Pacífico. Sentira certa angústia ao cortar o vínculo com o mundo que por tanto tempo dera sentido à minha vida. Dedicara anos a organizar a minha fantasia, na esperança de um dia transformá-la em instrumento de ação a serviço do meu pobre e desvalido Nordeste. Agora, essa fantasia estava desfeita, desmoronara como uma estrela que se estilhaça. E dentro desse contexto, então, Furtado, no exílio, né, ele vai vestir, como ele diz aí, o papel de professor universitário europeu. Ele vai desempenhar essa função por 20 anos.
especialmente na Universidade de Paris. E eu gosto desse trecho porque permite a gente adentrar um pouco no sentimento do Celso Furtado naquele contexto. Esse trecho eu retirei também nos Diários Intermitentes, em que ele diz o seguinte: insensivelmente, eu fui vestindo a pele de um professor universitário europeu, o que significa viver mais em contato com livros do que com o mundo real. Quanto mais a gente estuda, mais ignorante se sente, o que cria uma tendência a acumular conhecimentos ao infinito. No meu caso, como vivi muitos anos até a raiz dos cabelos envolvidos com os problemas reais, espero que este banho de erudição não me destrua a capacidade para me comunicar com outras pessoas e perceber as coisas sensíveis. Então, Furtado, nesse contexto, vai ser o professor da Universidade de Paris por cerca de 20 anos. As cadeiras que ele vai ministrar são especialmente Economia do Desenvolvimento e Economia da América Latina. E ele também vai lecionar como professor visitante em outras universidades nesse período, como Columbia e Cambridge, onde ele fez um pós-doutoramento. A anistia política do Celso Furtado vai acontecer em 79. Ele vai retornar ainda mais uma vez ao exterior em 85 como embaixador do Brasil, junto à Comunidade Econômica Europeia. E entre 86 e 88, ele novamente vai ser ministro, dessa vez ministro da Cultura do Brasil. Tá? Aqui eu acabei não dizendo, eu ia separar esse link, mas fica aí uma sugestão também para vocês. O Roda Viva, que é aquele programa da TV Cultura, disponibilizou muitas entrevistas antigas no canal do YouTube, e uma delas é do Celso Furtado. E é bem nesse contexto em que ele é ministro da Cultura. Então fica aqui uma sugestão, para vocês procurarem esse vídeo e assistirem a entrevista dele naquele contexto, em que ele vai ser contestado ali por algum jornalista se na verdade ele não gostaria de ter sido escolhido ministro da Economia. E aí ele vai ser muito contundente e dizer: não, eu estou no ministério correto, porque a cultura é fim, a economia é meio. Então ele vai ser ali, muito categórico na sua resposta: não, eu não gostaria de estar no papel do ministro da Economia, eu estou muito melhor localizado aqui no Ministério da Cultura, e como ministro da Cultura, Furtado também vai realizar coisas muito importantes. Porque ele vai dizer que o motor da transformação é justamente a criatividade. E a criatividade demanda um reencontro e um reconhecimento com a cultura nacional. E aí, como vocês já imaginam, como eu já destaquei na minha fala inicial, a questão central da obra do Furtado é a questão do desenvolvimento. Desenvolvimento naquele sentido inicial do desenvolvimento verdadeiro. O desenvolvimento como conceito, ele não pode ser discutido de uma forma apartada, descolada do contexto histórico. O mesmo vale para as estratégias para alcançar esse resultado de desenvolvimento. E esta vai ser a questão central da obra de Furtado. Lá no texto de 2000, no Introdução ao Desenvolvimento, isso eu acho muito interessante. O Furtado vai escrever 60 anos, aí quando ele chega lá em 2000, ele vai escrever um livro chamado Introdução ao Desenvolvimento. Para a gente ter um pouco dessa ideia, de como ele entendia esse tema como central e como ele se colocava nesse tema sempre como algo que ele estava sempre constantemente aprendendo, dada a complexidade do tema, dada a complexidade das transformações que a gente vivenciou nos séculos 20 e 21. O que ele diz nesse texto? A ideia do desenvolvimento está no centro da visão de mundo que prevalece em nossa época. Nela se funda o processo de invenção cultural que permite ver o homem ou a mulher como um agente transformador do mundo. E aí a obra dele vai ter uma grande abrangência temática. Vai apresentar elementos diversos para a discussão conceitual e estratégica do desenvolvimento. Além de fatores ditos estritamente econômicos, como a matriz produtiva, como o padrão de inserção externa, ele também vai abordar questões sociais relacionadas à desigualdade, à política, à cultura e também à questão ambiental e ecológica. Hoje eu vou fazer um destaque importante sobre o mito do desenvolvimento econômico, que é um texto que completou 50 anos em 2024. Sua reflexão será norteada pela interpretação e pelo diagnóstico da condição de subdesenvolvimento. Permanece atual e, por isso, merece ser revisitada para nos inspirar a prospectar
um devir diferente. E aqui eu faço uma listagem breve de algumas obras do Celso Furtado. Aqui eu faço um destaque, até para ajudá-los depois, para quem quiser, né, se aprofundar na obra do Furtado, vocês terem aqui um mini guia, né, de separação de obras temáticas do Furtado. Então, o Furtado vai publicar cerca de 30 livros, tendo sido traduzido para por volta de 12 idiomas diferentes. Dentre as suas obras estão algumas aqui da teoria do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento. Desenvolvimento e subdesenvolvimento de 61, a dialética do desenvolvimento de 64, teoria e política do desenvolvimento econômico de 67, dialética do desenvolvimento de 64, o mito do desenvolvimento de 74, criatividade e dependência na civilização industrial de 78, cultura e desenvolvimento de 84, introdução ao desenvolvimento, um enfoque histórico estrutural de 2000. Algumas obras sobre economia brasileira e latino-americana. A economia brasileira, de 54, formação econômica do Brasil, de 59, a pré-revolução brasileira, de 62, subdesenvolvimento e estagnação da América Latina, de 66, a economia latino-americana, de 76, o Brasil pós-milagre, de 81, o Brasil a construção interrompida, de 92, o longo amanhecer, reflexões sobre a formação do Brasil, de 99, Em busca de novo modelo, reflexões sobre a crise contemporânea, de 2002. E algumas obras autobiográficas, A Fantasia Organizada, de 85, A Fantasia Desfeita, de 89, Os Ares do Mundo, de 91, e Diários Intermitentes, de 2019, que é uma obra póstuma. Bom, feita essa viagem, né, pelo pensamento de Celso Furtado, a ideia é que as perguntas surjam no final só? A gente tem feito assim, mas se você preferir fazer de outra forma, fica à vontade. Eu só vou tomar uma aguinha, respirar um pouquinho. Bem, então eu separei aqui a nossa conversa numa delimitação da obra do Furtado, que é a seguinte, né? Eu vou chamar essa primeira parte aqui de história, estrutura e economia, a especificidade e subdesenvolvimento, como uma fase dita otimista do Furtado. Então, Furtado está ali no contexto do pós-Segunda Guerra, envolvido com a CEPAL, envolvido com o debate que emerge a economia do desenvolvimento. Então, a gente tem uma discussão muito rica, né, muito viva, tanto nos países do Sul quanto nos países do Norte, sobre as possibilidades de desenvolvimento dos países que ficaram para trás na corrida da Revolução Industrial. Então, a gente tem ali um ambiente propício, profícuo, para esse tipo de debate, né? É o momento, por exemplo, em que as políticas ditas keynesianas vão se tornar preponderantes, dominantes. Então, a gente vai ter ali um respiro no século XX com relação às políticas estritamente liberais, ou agora, mais recentemente, neoliberais. Então, ali a gente tem um ambiente que permite, ou que incita, né, essa discussão, o debate sobre o papel do Estado como indutor do desenvolvimento e a forma como essa discussão vai ser feita especificamente para o contexto da periferia. Lembrando que nós estamos também no pós-Segunda Guerra, no contexto de Guerra Fria. Então, trazer a discussão do desenvolvimento como uma agenda possível dentro do capitalismo na periferia também tinha um interesse geopolítico por trás, né, que era, de certa forma, conter o avanço do modo de produção socialista por outras regiões. Então, uma das fontes dessa discussão na Europa vai ser justamente a partir de autores do leste europeu, que preocupados, né, observando o risco que existia do avanço do socialismo pelos seus países, também entram nessa discussão, pensando em uma forma de administrar melhor o capitalismo para que fosse possível também para esses países emergir um resultado de desenvolvimento. Então tem uma discussão geopolítica por trás, contexto da Guerra Fria, e tem a atuação desses autores e autoras que estão se colocando criticamente com relação à agenda liberal do desenvolvimento, que a gente pode aqui, de certa forma, resumir na teoria das vantagens comparativas ricardiana, que havia, né, indicado para esses países, até aquele momento, a predominância de uma agenda de desenvolvimento calcada na exportação de bens primários, na especialização produtiva, enfim. Então, a fonte da crítica está principalmente aí. Então, a gente tem um grupo importante que se forma na América Latina e Celso Furtado está dentro desse grupo.
E aqui faço um destaque da escola cepalina estruturalista, né, que é essa escola que Celso Furtado vai ajudar a estruturar junto com o Raul Prebisch, lá no final da década de 40 e início da década de 50. Aqui um trechinho de um texto do Bielchowski. O sentimento geral entre grande número de economistas que escreveram sobre países latino-americanos nas décadas de 40 e de 50 parece ter sido de descrença em relação à teoria econômica existente e de perplexidade face à falta de teorias que poderiam ser adaptadas às realidades econômicas e sociais que estes autores tentavam entender e transformar. Foi nesse contexto de vazio teórico que a teoria de Prebisch e da CEPAL ganhou um significado especial. E aí, qual que era a marca da CEPAL? A teoria do desenvolvimento de Prebisch e da CEPAL é uma análise do padrão de transformação que ocorre na periferia latino-americana. O processo é visto como singular, diferente daquele que ocorreu na Revolução Industrial dos países desenvolvidos. Prebisch usa o método do exame das economias atrasadas, contrastando-o com o das avançadas. E não o faz, como foi o caso de muitos autores, apenas para descrever um processo ideal de transformação, mas para procurar identificar os problemas dos contextos das economias periféricas que obstaculizam a sua transformação radical. Tá? O Prebisch costumava dizer que quem melhor que os próprios latino-americanos para identificarem e resolverem os problemas da América Latina. Então aqui tem um chamamento, né, para o protagonismo da construção metodológica e teórica. Ou seja, a gente precisava ousar protagonizar a construção de interpretações e de teorias próprias. Porque até aquele momento, ou até hoje, né, a gente tem uma tendência a aceitar teorias que muitas vezes não cabem na nossa história, ou que não nos permitem ver ou encarar os problemas como a gente deveria encarar, né? A gente joga luzes para lugares equivocados e esquece de olhar exatamente para a raiz dos problemas e com isso conseguir enfrentá-los. Então esse chamamento que Prebisch faz para os latino-americanos, para as latino-americanas, e que Furtado contribui de maneira importante. Tá? O texto clássico do pensamento cepalino estruturalista ficou conhecido como o Manifesto Latino-Americano, de 49. Agora eu vou tentar lembrar o nome mais comprido. O desenvolvimento da América Latina e seus principais problemas, acho que é alguma coisa assim. Eu me acostumei tanto a falar o Manifesto Latino-Americano que eu esqueci o nome de origem, mas eu acho que é esse o nome certinho, do texto de 49, e que tem as bases, que tem todos os conceitos importantes do pensamento original cepalino estruturalista. E aqui eu separei um trecho do Fantasia Organizada, que é esse livro do Celso Furtado de 85, em que ele vai falar sobre a importância do Manifesto Latino-Americano. Então ele diz o seguinte: não tive dúvida de que aquele documento poderia vir a ser um tournant no pensamento político-econômico da América Latina, pelo que continha e por quem o escrevia. Procurei Prebisch, que se apressava para embarcar para Havana, e lhe pedi autorização para traduzi-lo para o português e publicá-lo na Revista Brasileira de Economia. Essa é a razão pela qual foi na versão portuguesa que o famoso manifesto, fundador da escola cepalina, teve a sua primeira difusão. Raul Prebisch e Celso Furtado também são considerados pioneiros do desenvolvimento. Eles constituem as principais referências da tradição cepalina estruturalista original. E segundo o próprio Furtado, o texto escrito por Prebisch em 49 inaugura a tradição cepalina estruturalista. E é justamente Furtado quem vai traduzir o manifesto para o português. E Furtado vai dedicar a Prebisch o seu livro de 54, A Economia Brasileira. Tá? Então tem aí uma relação, né, importante entre esses dois pensadores, um argentino e um brasileiro. Agora entrando um pouco mais, né, nessa perspectiva estruturalista da América Latina, e que é tão importante para a gente entender a construção analítica, a interpretação que Furtado vai fazer sobre a economia brasileira, né,
e os desdobramentos ao longo das décadas de 60, 70, 80 e 90, em que o Furtado vai enriquecer ainda mais essa abordagem original, trazendo elementos adicionais, né, para a sua interpretação e para a sua análise. Então, o que faz o estruturalismo latino-americano? Ele analisa a forma como as instituições que se constituíram e a estrutura produtiva herdadas especialmente da fase colonial condicionaram a dinâmica econômica dos países em desenvolvimento, gerando comportamentos diferentes, distintos, do comportamento das nações mais desenvolvidas. Por que isso é tão importante? Porque aqui já ajuda a gente a delimitar que o subdesenvolvimento, ou a condição de periferia, para usar o termo bem cepalino, não é uma fase que antecede o desenvolvimento, mas antes é um resultado que acontece pela própria forma como a Revolução Industrial e os seus efeitos se deram pelos países que compõem o mundo. Então não é uma fase, um dia você é subdesenvolvido, no outro é só esperar que você vai se tornar desenvolvido. Não. O subdesenvolvimento é um resultado que emerge junto com o resultado do desenvolvimento. Portanto, segundo essa identificação, para romper com a condição de subdesenvolvimento, não basta sentar e esperar. É necessário planejar a forma de romper com essa armadilha, romper com essa condição. Tá? É por isso que, para Furtado e para outros autores dessa escola, o conceito de desenvolvimento, embora possa compreender a ideia de crescimento, supera essa ideia. O crescimento, ele é importante, mas ele sozinho não resulta em desenvolvimento. Lembra daquela primeira definição que eu apresentei lá no começo da minha fala? A gente só vai enxergar, ou só vai encarar o resultado de verdadeiro desenvolvimento se nós observarmos que houve um impacto positivo no padrão de pessoa, da vida das pessoas que compõem aquela sociedade. Então pode ter a taxa de crescimento que for. Se a vida das pessoas não está melhorando, a gente não está levando a desenvolvimento. Por que isso é tão importante? Porque no contexto do subdesenvolvimento, no contexto da periferia, há muitos problemas, há muitas questões estruturais a serem enfrentadas e resolvidas. Se elas não são enfrentadas e resolvidas, o crescimento, ele vem, mas ele não resulta em algo robusto, permanente. E, pelo contrário, pode acontecer, como a gente vai ver, né, em alguns momentos ainda na minha fala de hoje, ele pode recrudescer as desigualdades inicialmente observadas. Por isso que a ideia do planejamento, da coordenação, né, da concepção do que é um plano de desenvolvimento é tão importante para esses autores. Então, no caso das economias periféricas, a correspondência não direta entre crescimento e desenvolvimento, ela é ainda mais evidente. Daí também a necessidade de um tratamento teórico diferenciado, próprio, com respeito ao subdesenvolvimento. E aí, essa frasezinha aqui no final desse slide, né? Isso aqui é muito importante para entender o pensamento do Celso Furtado. Então, a gente tem aqui a combinação de dois elementos que vão configurar o fenômeno de dependência externa. Primeiro, a ausência de centros próprios de decisão, ou seja, a ausência de protagonismo no processo decisório. E por que isso acontece com a periferia? Porque a periferia, historicamente, foi influenciada, não só politicamente, teoricamente, de várias formas, financeiramente, tecnologicamente, de fora para dentro. Adicionada a rigidez estrutural. Que rigidez estrutural é essa? É a rigidez estrutural herdada dos tempos de colônia. Características dessa rigidez estrutural. A gente tem ali uma sociedade extremamente desigual, desde desde o seu estabelecimento, digamos assim, ou pelo menos desde o marco da colonização. Então você tem o estabelecimento de uma sociedade extremamente desigual, com abismo social muito grande, muito especializada e voltada para o exterior. Então essa ordem social colonial, para usar aqui um termo do Caio Prado, ela permanece. Então, nesse contexto que eles estão discutindo, esses elementos da ordem social colonial, identificados no caso do Brasil, lá desde 1500, permanecem presentes. Então, esse é o desafio que está colocado.
do enfrentamento. Então, aqui só para delimitar o conceito, aqui um trecho do texto de 67 do Furtado, que é o Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, em que ele vai dizer o seguinte: eu não estou parando quieta, né? Eu estou dificultando o seu trabalho. Deixa eu voltar para cá. Tem que fazer um X assim no chão e deixar uma gaiolinha em volta, porque aí a pessoa fica parada. Mas aqui um trecho do texto de 67. O subdesenvolvimento é aqui tratado como um fenômeno coetâneo do desenvolvimento, consequência da forma como se vem propagando até nossos dias a Revolução Industrial. Constitui, portanto, uma temática à parte, requerendo para sua interpretação um trabalho autônomo de interpretação, de teorização. E aí o subdesenvolvimento é, portanto, uma condição da periferia. A ideia de centro-periferia é um conceito central para a gente entender o pensamento cepalino estruturalista. E essa ideia de centro-periferia, ela tem como fundamento quem protagoniza a geração do progresso tecnológico. Aqui é definido como centro quem protagoniza esse processo. Aqui é definido como periferia quem apenas absorve os resultados desse processo, portanto não é protagonista desse processo. Então, o progresso técnico, diferente do que indicaria a teoria das vantagens comparativas ricardiana, que partia de uma ideia de que não importa quem faça o progresso, ele vai ser distribuído, suas benesses serão distribuídas de forma equânime entre os países que participam do comércio internacional, por meio das trocas, por meio dos produtos que se exporta e que se importa. Então, tudo bem, se eu sou especializado em café, com as divisas do meu café eu vou conseguir acessar os bens mais complexos produzidos, sei lá, pela França ou pela Inglaterra. Não tem problema. Eu vou acessar as benesses da tecnologia, mesmo estando especializado em bens primários. Agora, o que o Prebisch vai identificar, estudando dados no final do século XIX, início do século XX? O que vai ficar conhecido como a tese, aí aquele nome comprido, da tendência à deterioração dos termos de troca dos bens primários vis-à-vis os manufaturados, que depois resumiram como tese Singer-Prebisch, para ficar mais fácil, né? E aí, por que ficou resumida como tese Singer-Prebisch? Porque, além do Prebisch, o nosso pensador argentino, que vai publicar um texto em 49, em 1950, um autor alemão chamado Hans Singer vai publicar um texto com uma conclusão parecida. E aí, por isso que ficou ali chamado a tese Singer-Prebisch, que é mais fácil do que falar esse nome comprido todo, né? Então fica aí a gosto de cada um. Todo mundo vai entender o que vocês estão querendo dizer. Então, quando ele identifica esse problema, ele está dizendo o seguinte: olha, se os países periféricos acreditarem na teoria das vantagens comparativas ricardiana, eles vão ficar acumulando esses efeitos deletérios dessa tendência à deterioração dos termos de troca para sempre. O que essa tendência queria dizer, falando de forma bem resumida? Os produtos mais complexos, que têm mais tecnologia atribuída, eles vão, ao longo do tempo, ficando cada vez mais caros quando eu os pago com bens menos complexos. Ou seja, tem uma tendência à desvalorização pelo próprio mercado com relação aos bens que têm pouca tecnologia, que têm pouca complexidade associada. Então, eu vou ter que produzir cada vez mais café para comprar a mesma quantidade de máquinas, de produtos manufaturados que eu comprava antes. Então, tem uma tendência à desvalorização. Isso se explica por um conceito microeconômico chamado elasticidade de renda. Em miúdos, para resumir de novo, porque eu não sei se todo mundo aqui é economista, né? O que a elasticidade de renda ela diz? Quando a minha renda aumenta, o quanto eu direciono aquela minha renda para aquele determinado tipo de bem. Chega uma hora que ninguém mais quer comprar mais feijão, mais arroz, mais café. Já deu. Se sobra recurso, eu quero comprar coisas mais chiques, né? Mais luxuosas. Então, quer dizer, chega um momento que você atingiu um determinado nível de renda, que aquele nível de renda incrementado não vai se reproduzir de uma forma como era antes, no aumento da demanda daqueles bens menos complexos, porque ele atinge o nível de saciedade mais rapidamente.
Quando a gente trabalha com bem diferenciado, não tem fim, né? As pessoas querem sempre mais. Quer sempre o mais moderno, que é o mais luxuoso. Porque a gente começa a entrar num outro conceito, que aí tem um autor importante da história do pensamento econômico, que é o Thorstein Veblen, que vai falar do consumo conspícuo. E como o consumo conspícuo, no contexto do capitalismo, ele traz, né, um encantamento, essa necessidade da diferenciação social. Então a gente também pode entender, né, o desejo pelo consumo por esses bens de luxo, que é um termo que o Celso Furtado vai usar, como algo que não tem fim. A inovação também é uma engrenagem que não tem fim. Agora, o que é bem primário, cesta básica, esquece, chega uma hora que não dá mais. Então, se você concentra um país, todas as suas forças, todas as suas apostas, no bem primário, a chance disso dar errado é muito alta. É isso que eles estão dizendo aqui. Não, a gente precisa diferenciar isso aqui. A gente precisa melhorar essa matriz produtiva, precisa diversificar. E, ao fazer isso, a gente jogar diferenças de jogo internacional. Ter uma pauta de exportação mais diversificada, uma pauta importadora menos dependente. Em momentos de crise, a gente tem onde se segurar. Tá? É isso que eles estão advertindo aqui. Então, diz aqui o Belchowski. A tese da depredação dos termos de troca reverte o argumento ricardiano com a ideia de que não apenas a transferência de ganhos não ocorre, como, na verdade, o que se passa é o oposto. São as regiões atrasadas que transferem os seus ganhos de produtividade para os desenvolvidos. Então, dado esse quadro de inevitabilidade descrito pela tese Singer-Prebisch, de acúmulos de desvantagens, o caminho para a periferia seria o quê? A industrialização. É por isso que os textos dessa época, de outros teóricos do desenvolvimento, dessa linha de pensamento desenvolvimentista, ou cepalino estruturalista, eles vão colocar a industrialização como o meio para a promoção do desenvolvimento, para o rompimento com a armadilha do subdesenvolvimento dessas economias. Por isso que a gente vai identificar ali sempre, né, o desenvolvimentismo com a industrialização. Virou quase um sinônimo. O que é desenvolvimentismo? É fazer a industrialização. Hoje esse termo ainda, vamos dizer assim, não está tão errado assim. Acontece que o conceito de industrialização, ele se tornou um pouquinho mais, né, complexo do que era naquele contexto. Mas a ideia, enfim, o princípio, de certa forma, permanece. Assim, né, com a industrialização, seria possível crescer a um ritmo mais elevado do que o do crescimento das exportações de produtos primários, porque a industrialização permitiria, em teoria, absorver a mão de obra de outros setores menos dinâmicos. Então, incrementar, né, por meio da absorção em setores com maior produtividade, mais pessoas que estavam alocadas em setores ditos de subsistência ou de baixa produtividade. Ao você fazer isso, essas pessoas vão começar a receber o que também? Salários um pouco mais elevados do que recebiam nas suas áreas de atuação de origem, com salários possivelmente mais baixos por conta da produtividade também mais baixa. Ao você fazer isso, você robustece uma outra variável importante para esse processo, que é o mercado interno. Então, você tem mais gente para consumir, para estimular que outros setores produtivos também se desenvolvam, que se desenvolva o setor de serviços, que se desenvolvam outras áreas. E aí você cria uma cadeia virtuosa de geração de efeitos multiplicadores da renda de emprego. E aqui a gente traz o argumento keynesiano para entender essa discussão também. E, além disso, permitiria, em tese, a produção de itens antes importados ou de difícil importação. Ou seja, você se torna menos dependente. Com isso quer dizer que se esperava que uma autossuficiência, uma economia fechada, que nunca mais fosse depender do comércio internacional de jeito nenhum. A discussão central aqui é requalificar o padrão de inserção externa por meio da transformação da matriz produtiva interna. E com isso criar um contexto socioeconômico mais robusto de geração e apreensão dos efeitos positivos da multiplicação da renda e do emprego. No caso contrário, o que acontecia? Boa parte desses efeitos multiplicadores acabavam sendo realizados em outros países, por meio das importações.
E aqui o que a gente está fazendo? Construindo uma rede mais robusta dentro dessa economia para geração e apreensão e aproveitamento virtuoso desses efeitos multiplicadores, tá? Outra questão que é muito importante para o argumento desenvolvimentista e também cepalino estruturalista é o papel indutor do Estado, né? E eu tenho feito um exercício, o André que é meu orientando sabe disso, né, André? Que eu risquei a palavra intervenção do vocabulário. Eu evito usar a palavra papel interventor, a intervenção do Estado, porque quando a gente fala que algo está intervindo, parece que está fuxicando, né? Está ali, não deveria, está fazendo isso indevidamente. E, na verdade, não se trata de um papel indevido, se trata de um papel fundamental nessa concepção para a construção do ambiente e do contexto para que esses resultados se realizem. Então, eu troco a palavra intervenção pela palavra indução, papel indutor do Estado. Tá? A Mariana Mazzucato usa muito esse termo, papel indutor. Eu acho que tem um aspecto mais bonitinho, mais positivo, né, com essa palavra. Então, o planejamento ele vai aparecer como um corolário natural do diagnóstico destes desequilíbrios estruturais. Dados os problemas a serem enfrentados no contexto do subdesenvolvimento, fazia-se necessária uma programação sistemática e criteriosa do que deveria ser feito e priorizado. Uma palavra-chave que resume tudo isso daqui, gente. Planejamento. Sem planejamento, esquece. A gente não vai romper com a maravilha do subdesenvolvimento de forma espontânea, na sorte, no sorteio. Isso tem que ser planejado, isso precisa ser bem pensado, isso precisa ser bem estruturado. No caso específico aqui, né, dessa agenda que a gente está desdobrando e que depois a Maria da Conceição Tavares vai escrever um texto importante lá em 64, apresentando de forma didática e definitiva a explicação, né, dessa estratégia que vai ser levada à frente pelo Brasil para outros países da América Latina, que é o processo substitutivo de importações. Então, vai ser essa estratégia que vai permitir a esses países, notadamente o Brasil, avançarem na consolidação da industrialização ao longo do século XX. Então, esse processo de planejamento envolvia, né, a administração da pauta importadora e o incremento das exportações. E como as exportações estavam sujeitas a oscilações, esse Estado, como indutor, deveria estar preparado para aplicar políticas anticíclicas quando necessário. Isso aqui é keynesianismo puro. Tá? Então tem muito de keynesiano mesmo nessa discussão do desenvolvimentismo. Mas é um keynesianismo, digamos assim, traduzido e adaptado para o contexto da periferia, né? Então isso é importante também. Outro elemento que é muito importante da abordagem cepalina estruturalista, e que não necessariamente a gente enxerga essa questão nos desenvolvimentistas todos, tá? Vira e mexe, quando eu faço a apresentação dessas teorias, dessas perspectivas, vem a pergunta, mas o desenvolvimentismo deu errado. Aí eu falo, deu errado. Mas por que será que deu errado? Mas o pensamento cepalino estruturalista estava correto, porque eles sempre apontaram para essa necessidade. Então a gente precisa de industrialização, mas mudanças estruturais. Depois eu vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Então não adianta fazer uma coisa e não fazer a outra. A gente precisa fazer as duas coisas. Por muito tempo a gente acreditou que primeiro fazia uma e depois a outra viria. Lembra da teoria do bolo? Mas a gente viu que historicamente isso não acontece. E eles estavam dizendo que não aconteceria mesmo. O Prebisch tem uma frase de um texto de 64, se eu não estou enganada, que ele diz o seguinte: a robustez dinâmica de um sistema está na sua capacidade distributiva. Então, se a gente não mexe numa outra questão que é tão importante para a perspectiva da economia política, que é a distribuição, nada feito. Então, para o Furtado e para outros autores cepalino-estruturalistas, o problema central dos países subdesenvolvidos não seria a formulação de planos convencionais de desenvolvimento,
era essencial provocar mudanças estruturais, ou seja, a industrialização por si só não corrige a disparidade da distribuição de renda. E por que não? Porque a gente está falando aqui de um contexto de formação socioeconômica que partiu de uma sociedade com base de mão de obra escravizada, que manteve ali os elementos enraizados de uma ordem social colonial de uma sociedade extremamente desigual. Isso foi perpetuando ao longo dos séculos. No século XX, a desigualdade estava lá, explícita, por qualquer recorte que se fizesse. Recorte regional, recorte de classe, qualquer um. Recorte de gênero, recorte racial, estava lá, explícito. Então, não atuar sobre esses elementos diretamente não geraria o que o Furtado chamou lá no começo da nossa conversa de verdadeiro desenvolvimento. A industrialização sozinha não faz isso. Ela é importante porque ela gera um ambiente mais virtuoso de geração, de renda e de emprego. Mas se você não atua sobre as estruturas, você não corrige automaticamente aquele problema inicial. Muito pelo contrário, você pode recrudescê-lo. Então, desse modo, a transformação da estrutura produtiva deve ser acompanhada por uma transformação social. O que isso significa? Para usar bem o jargão nosso aqui de economia política. A gente precisa alterar a estrutura de poder. Se você não mexe nas estruturas de poder, nada feito. Então, a gente tem que alterar também a forma como se distribui o poder político, além do econômico. E uma coisa a gente não consegue descolar da outra. Então, sem reformas estruturais profundas, e aqui destaco especialmente duas, como a agrária e a tributária, não haveria como conceber planos de desenvolvimento bem-sucedidos. É por isso que o Furtado vai traduzir tudo isso lá no Plano Trienal de 63. Transformações sociais e enfrentamento das desigualdades como combustível e não como consequência. Porque como consequência a gente sabe, ela nunca chega. E ela nunca chega por quê? Porque você tem entraves políticos dados pela condição histórica de distribuição de poder político e econômico que impedem essa transformação. E aqui só uma pílula muito rapidinha do Plano Trienal, né? E aí quem quiser depois pode se aprofundar. Como eu tinha só essa aula para falar sobre Celso Furtado, né, gente? Eu fui trazendo aqui, pescando elementos e deixando dicas para depois alguém que se interessa pelo tema e queira se aprofundar, tá? Então, a essência do plano era promover medidas de ajustamento com o intuito de corrigir os desequilíbrios internos e externos. A gente estava num contexto de escalada inflacionária, ali no começo da década de 60, embutidas numa política que assegurasse o crescimento da economia e, ao mesmo tempo, estimulasse as transformações estruturais necessárias para diminuir o custo social desse crescimento. E aí, utilizando palavras do próprio Furtado, lá no Fantasia Desfeita, pela primeira vez entre nós, um plano de governo continha um conjunto de diretrizes das reformas de base mais urgentes: a administrativa, a bancária, a fiscal, e aqui a fiscal é a tributária, e a agrária. O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social previa que as reformas administrativa e bancária diziam respeito à racionalização da ação governamental e as reformas fiscais e agrária se referiam à eliminação de entraves institucional à utilização ótima de fatores. Com a posse do João Goulart, do Jango, Furtado vai permanecer como ministro do Planejamento, porém, por apenas mais alguns meses, sendo desempossado em julho de 63. Né? Então, aqui a gente já estava naquele contexto do caldeirão pré-golpe civil-militar de 64. Tá? Então, Furtado sai do Ministério do Planejamento e retorna à SUDENE. Então, aqui, só para fechar alguns conceitos, eu não sei que horário que pretende fazer um intervalo, Gabriel. A gente não combinou. Fica à vontade. O que te parece bom? Então, não sei como é que vocês costumam fazer. Acho que a gente pode ir um pouco mais. Eu não quero provocar choques culturais e delícias. A gente pode caminhar um pouco mais. Tá bom.
Daqui a pouco eu vou fechar a primeira parte e já começar a segunda, tá bom? Então, qual é a ideia aqui da estratégia desenvolvimentista? Então, a agenda desenvolvimentista vai consolidar sua fundamentação teórica ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, vai emergir como crítica e alternativa ao laissez-faire, representado pela teoria das vantagens comparativa ricardiana. De maneira geral, o desenvolvimentismo aposta na industrialização. Esqueci de trocar a palavra aqui, hein? Foi lápis. E na intervenção estatal por meio de planos nacionais de desenvolvimento. A vertente cepalina estruturalista mantém a aposta, mas adiciona a crucialidade das reformas estruturais que desencadeiem profundas mudanças sociais. Sem elas, o crescimento possibilitado pela industrialização não se transformaria em desenvolvimento. E aqui eu fecho essa primeira parte que eu chamei de fase otimista do Celso Furtado, assim como de outros teóricos da escola desenvolvimentista e da escola cepalina estruturalista, porque eles acreditavam que essas estratégias pensadas cuidadosamente, sugeridas, que elas resultariam no desenvolvimento verdadeiro esperado lá atrás. Só que a década de 60 vem e o contexto vira, o contexto muda. Aquele contexto de otimismo do pós-Segunda Guerra se torna um contexto de extrema violência com instalação de ditaduras em países da América Latina, como o Brasil, aqui em 64. E aí a gente vai inaugurar o que eu vou chamar aqui de uma fase mais pessimista, mas que depois no final eu vou argumentar, mas nunca sem esperança, do Celso Furtado. Então aqui é uma fase mais crítica, né, de análise de que, olha, a gente acreditou num contexto que esse contexto parece que não era tão bom assim. Limites políticos, geopolíticos para a implementação dessa agenda. E aí o que a gente faz a partir de agora, né? Então é nesse contexto aqui que eu começo, que seria o que eu estou chamando de segunda fase do Furtado, que eu vou fazer alguns destaques sobre a questão da dependência tecnológica, o mimetismo cultural e o mito do desenvolvimento. Acho que eu vou até umas 3h30, a gente dá uma paradinha e volta. Pode ser, gente? E aqui tem uma outra questão que é muito marcante, né, da interpretação do Furtado, que é a questão do padrão de consumo. Eu cheguei a já ensaiar um pouco essa fala, né, alguns minutos atrás, mas agora eu vou abrir um pouco mais essa questão do padrão de consumo. Então, o que vai ser identificado aqui, e aqui vamos dizer, é um pouco do início de uma ênfase um pouco mais contundente do Furtado sobre essa questão da dominância cultural. E como ele vai enxergar essa questão da dominância cultural por meio do padrão de consumo, que ele vai observar em países da periferia, e aqui o Brasil é o caso que ele está especificamente se debruçando. Então, as nações subdesenvolvidas, neste processo de industrialização configurado, iniciado ali em meados do século XX, o que ele vai observar? A emulação dos padrões de consumo dos países desenvolvidos, que ele vai denominar como um processo de mimetismo cultural. Essa demanda, ou essa vontade, né, por reproduzir os padrões de consumo das nações consideradas mais avançadas dentro dos critérios da civilização industrial, acarretou a concentração de recursos, seja na produção, ou seja na importação do que ele vai chamar desses bens de luxo. Então, quer dizer, antes do processo de industrialização, ou no processo inicial de industrialização, já se observava uma pressão por atender a demanda por esses bens de luxo. Com a configuração da industrialização, e aí se a gente olhar especialmente para a indústria que vai ser protagonista da indústria brasileira, a industrialização brasileira, especialmente a partir do JK, qual que foi? A automobilística. Ou seja, é um bem de consumo que todo mundo ia poder acessar? Não.
mas é a indústria que vai, de certa forma, protagonizar e carregar o processo por muito tempo. Essa demanda, portanto, ela vai levar a um processo de sobreinvestimento, de concentração de recursos em algumas áreas específicas para atender essa demanda. Entendem a lógica aqui? Esse círculo vicioso que ele está observando? E esses setores produtivos, eles são ainda mais intensivos em capital e menos absorvedores de mão de obra. Então a gente vai enxergar aqui um problema que é uma tendência ao desemprego estrutural. Qual era a vontade lá atrás? Que a industrialização fosse abrir as portas para absorver a mão de obra disponível, antes alocada, em setores de baixa produtividade e, com isso, gerando um círculo virtuoso de geração de renda e emprego. Isso vai acontecer? Vai, até determinado ponto. Porque a tecnologia pensada para essas atividades produtivas, como fora pensada, é claro, para um contexto diferente do contexto dos países subdesenvolvidos, em que a mão de obra é fator escasso e o capital é fator abundante, quando a gente traz isso para um contexto em que a distribuição de fatores é diferente, ou a composição de fatores é diferente, você vai provocar um desajuste. Ele está dizendo, olha, a industrialização foi importante? Foi, mas olha, temos um problema aqui. Ela vai até determinado ponto. Esse tipo de industrialização. Assim, o subdesenvolvimento persistiu mesmo com a modernização da estrutura produtiva. Teve avanço? Teve. Mas ele vai ter limite. E por que ele vai ter limite também? Pela ausência do que identificamos lá no final da primeira parte, que separei aqui para falar com vocês, de reformas estruturais. O dualismo estrutural vai se transformar, então, numa característica estrutural permanente das economias subdesenvolvidas. Pela questão cultural, pela questão tecnológica e pela dependência. Lembra da ideia da dependência externa? A ausência de centros próprios de decisão e a rigidez estrutural inicial, essas questões elas vão se mantendo e vão se reproduzindo. Os países subdesenvolvidos, ao crescerem pela simples assimilação de técnicas já existentes, provocaram esse resultado, chamado subemprego estrutural de fatores. E aqui, especialmente, de mão de obra. Alguns trechos do Furtado que representam essa ideia. A sociedade se moderniza antes de que a economia se desenvolva. Ou ainda, o desenvolvimento, ou melhor, o progresso na concepção vulgar, passou a confundir-se com a importação de certos padrões culturais, ou seja, com a modernização dos estilos de vida. O progresso tecnológico foi no Brasil uma consequência do desenvolvimento e não o seu motor. Aqui um trecho de um texto de 69, um projeto para o Brasil, que ele diz o seguinte: as causas últimas são complexas e estão enraizadas na estrutura do sistema econômico do nosso país. Uma das causas básicas, diz aí o Furtado, a deformação estrutural, a qual se refletiria no perfil da demanda global e se traduziria no plano social sob a forma de uma grande concentração dos benefícios do desenvolvimento. Essa deformação estrutural seria responsável pela penetração lenta do progresso tecnológico, quanto pela difusão escassa dos frutos do aumento da produtividade por toda a economia, impedindo que a economia brasileira se beneficiasse satisfatoriamente das benesses do progresso tecnológico. Então, lembra daquela ideia inicial, lá do Prebisch, da tese Singer-Prebisch, de que os efeitos do progresso tecnológico não se distribuem de forma equitativa entre as nações que participam do comércio internacional? Essa lógica da desigualdade vai se reproduzir onde agora? Dentro do próprio país. Então, mesmo com a industrialização, essa industrialização, por conta dos problemas que a gente já foi identificando, sozinha, ela não vai resolver todos os problemas observados lá no início. E a depender do contexto, como foi esse contexto pós-64 no Brasil, da instalação de uma ditadura civil-militar,
Imagina, classe trabalhadora, pressionada, ameaçada. Olha esse contexto ainda, portanto, muito frutífero, vamos dizer assim, ou muito propício para que as desigualdades inicialmente observadas fossem ainda o quê? Pioradas. Porque você tem uma classe que está totalmente contida, impedida politicamente de se manifestar e de reagir. Bom, palavras do Furtado desse texto de 69. Existe um processo causal circular entre a forma como se assimila a tecnologia moderna e a concentração de renda, o que exige, se pretende romper o círculo vicioso, que se concentre a pressão sobre um dos elos da cadeia. E aí a gente chega num outro conceito que é importante, que é a ideia de desenvolvimento periférico. O desenvolvimento periférico passa a ser, portanto, a diversificação e ampliação do consumo de uma minoria cujo estilo de vida é ditado pela evolução cultural dos países de alta produtividade e onde o desenvolvimento se apoiou desde o início no progresso tecnológico. E existe, portanto, uma retroalimentação entre a forma de dominação política e de dominação cultural e a maneira de apropriação dos frutos do progresso tecnológico. No trechinho do documentário que eu separei para apresentar para vocês, para a gente respirar um pouquinho, a gente vai trazer mais elementos com o próprio Furtado falando sobre essa questão. O cerne do problema estava no sistema de decisões relacionado ao quadro institucional, à orientação das políticas cambial, de crédito, de preços e de salários. Então, aquela ausência de centros próprios de decisão, instrumentalizados, orientados ou guiados pelaquela ideia do verdadeiro desenvolvimento, ausentes. E aí a gente chega num outro conceito que também é muito importante, né? Não só para o Furtado, mas para a discussão da economia política mundial, que é o conceito de dependência. Então, segundo o Furtado, as grandes empresas estrangeiras tinham um poder de interferência na distribuição da renda, porque dominavam os setores produtivos e atuavam especialmente nos setores que concentravam as inovações tecnológicas. Por meio dessas inovações, possuiriam poder para condicionar o comportamento das massas consumidoras. O progresso vinha sendo no Brasil uma consequência do desenvolvimento e não seu motor. Além disso, a assimilação da tecnologia acabou resultando na própria alienação da capacidade de decisão interna da economia brasileira. A única maneira de conter essa tendência seria o desenvolvimento de pesquisa científico-tecnológica própria, o que, por sua vez, exigiria maiores atenção e investimento em educação e em qualificação da mão de obra. E aí a gente chega num outro conceito, que é o de armadilha. Então, na medida em que avançou o chamado PSI, o Processo Substitutivo de Importações, incrementou-se a relação capital-trabalho, o que, face ao excedente estrutural de mão de obra, resultou na pressão pela acentuação da concentração de renda. E aí, quanto mais se concentrava a renda, mais se imprimia a tendência à diversificação das formas de consumo de quem? Dos grupos privilegiados. O resultado se refletia na inadequação da evolução do perfil da demanda, no sentido do aproveitamento das economias de escala de produção, exigindo cada vez mais capital, que era o recurso escasso, e cada vez menos mão de obra, que era justamente o recurso excedente. Por isso, a assimilação apenas superficial do progresso tecnológico e a reduzida dispersão de seus benefícios por toda a sociedade. Como escapar da armadilha? Diz aí o Furtado. A solução do problema não está, portanto, em frear a penetração do progresso tecnológico e sim em modificar o sistema de decisões de forma que ele não tenha as consequências negativas que hoje se manifestam. A insistência nesse modelo de desenvolvimento dinamizado, especialmente por esses chamados bens de luxo, facilitada em grande medida pelo endividamento externo, que a gente vai observar especialmente aí a partir da década de 60 e 70, bloqueou qualquer incentivo potencial à promoção de diversas mudanças estruturais.
Os círculos viciosos que compõem a armadilha do subdesenvolvimento não apenas continuaram os mesmos na década de 70, mas foram ainda mais agravados sob a forma de um enorme endividamento externo que culminou com a crise da dívida na década de 80. Então, com esses ares de drama, eu vou sugerir que a gente faça um intervalo, e aí quando a gente voltar, eu já entro na discussão do mito do desenvolvimento, pode ser? E aí, que horas que a gente volta? A gente volta em 15 minutos. Acho que o pessoal do CASSE tem um recado para vocês. Não é isso? Pessoal do CASSE? O Reginaldo falou comigo. Enfim, eu vou dar o recado pelo Reginaldo. Como a gente está sem cantina, pelo que eu entendi, o pessoal do Centro Acadêmico, eles organizaram um café com bolo aqui embaixo, com a intenção de arrecadar recursos para a organização da Semana de Economia. Isso está no primeiro andar. Naquelas mesas do primeiro andar. Pró-reitora, a gente não pode ficar sem cantina. Então, mas aí a pró-reitora de graduação não tem. Gerência nenhuma. Mas tá anotado. A gente... Bom, todo mundo preparado para a fase pessimista? Agora aqui mais um passo do Celso Furtado. Eu estou na dúvida aqui se eu passo o documentário antes de você ir ou antes de... para você não perder aqui o momento da coletivo, né? E deixar as considerações final para o final. Vamos deixar rolar. Chegando no momento que eu tinha pensado de passar o documentário, a gente toma uma decisão aqui coletiva. Bom, em 1972, um grupo interdisciplinar do MIT, composto por essas pessoas que estão entre parênteses, Donella e Dennis Meadows, George Renders, William Behrens, eles prepararam um estudo para o Clube de Roma, intitulado Os Limites do Crescimento. E aí o Furtado vai fazer um comentário sobre este estudo no livro que ficou publicado como O Mito do Desenvolvimento Econômico, lá em 74, ou seja, há 50 anos. E esse livro é uma coletânea de 4 textos do Celso Furtado, falando sobre o tema. O primeiro texto escrito, se eu não estou enganada, em 72, outros 2 em 73, e o último, que é justamente o primeiro capítulo do livro, já no ano de 74. Então diz aí o Celso Furtado: trazidos para o primeiro plano da discussão, problemas que os economistas do desenvolvimento econômico trataram sempre de deixar na sombra. Pela primeira vez dispomos de um conjunto de dados representativos de aspectos fundamentais da estrutura e de algumas tendências gerais daquilo que se começa a chamar de sistema econômico planetário. Qual vai ser a importância desse estudo segundo Furtado? Vai ser o fato de, nesse estudo, ter sido abandonada a hipótese de um sistema aberto no que se refere à fronteira dos recursos naturais. Dito de outro modo, o estudo revela ou coloca em evidência a ideia de que a natureza é um limite à economia. Para usar aqui também uma outra referência importante, que fica aí o convite para quem gosta dessa discussão, que é o Georgescu Hegel. Ou seja, a gente não pode entender o sistema econômico como algo apartado do sistema ecológico ambiental. A economia acontece dentro de um planeta com limites. Então, quando ele diz, olha, abandonou essa hipótese de um sistema aberto, o que ele está querendo dizer aqui? A natureza é um limite à economia. E os teóricos do desenvolvimento econômico partiram desse pressuposto e seguiram a vida. Só que agora o pressuposto está se mostrando indevido, porque o planeta está dando sinais de colapso. Porém, uma crítica que Furtado faz a esse documento, que é uma crítica de economia política aqui do Furtado, não se faz qualquer menção à crescente dependência dos países altamente industrializados com relação aos recursos dos demais países e as consequências disso para os últimos. Ou seja, esse estudo aí do Grupo de Roma não tem uma discussão de economia política mundial, de sistema mundo, de relação de dependência, relação de dominância, não tem nada disso. Mas está apontando ali, olha, tem sinais de que a gente precisa repensar
esse modelo de desenvolvimento inaugurado com a Revolução Industrial. Alguma coisa aqui está apontando que vai dar errado. Tá? Então aqui eu posso dizer para vocês que tem um elemento implantado do que eu vou chamar aqui de uma crítica epistemológica, ou de uma discussão epistemológica sobre o próprio conceito. Então, se até aqui, década de 60, era lugar comum entender desenvolvimento como a reprodução do modo e do padrão de vida dos países classificados como avançados desde a perspectiva da civilização industrial ocidental, isso agora está em xeque. Desenvolvimento é isso mesmo? Mesmo pensando lá na ideia do verdadeiro desenvolvimento, de que você tem um impacto positivo sobre o padrão de vida das pessoas. Mas esse impacto positivo sobre o padrão de vida das pessoas era sobre aquele marco. Ou seja, as pessoas estão consumindo legal, estão com uma cesta consumo diversificada, conseguem viajar nas férias e tal e tal. Agora ele falou assim, não, pera lá, a gente precisa rever o conceito de desenvolvimento. Porque o que o Furtado vai falar em algumas passagens aí do livro, eu destaquei algumas. Ele vai dizer, olha, se todo mundo reproduzir esse padrão de vida, o planeta sucumbe. Não dá. E o Furtado ainda vai dizer, olha, o que está impedindo o planeta de sucumbir, de certa forma, é o fato de que o sistema implementado, ele é alimentado por desigualdade. Porque se ele não fosse alimentado pela desigualdade, se de fato esse padrão de vida fosse ser possível para todo mundo, o planeta não aguenta. Então essa é a crítica de economia política que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo que a gente só não chega nesse resultado que o relatório do Clube de Roma está dizendo por uma questão simples de geopolítica. Quer dizer, eles não entendem geopolítica. Eles estão achando que esse padrão vai se reproduzir e que o planeta vai colapsar. Ele está dizendo, não. A gente só não vai chegar naquele resultado porque tem uma questão de desigualdade entre nações que segura isso de alguma forma. Mas se isso for ultrapassado, vai acontecer o que eles estão dizendo. Tá claro, gente, mais ou menos o argumento aqui? Isso Furtado escrevendo lá em 74, tá? E aí um conceito que é importante, que é o conceito de entropia ou de desordem. Diz aí o Furtado. A evidência a qual não podemos escapar é que em nossa civilização a criação de valor econômico provoca, na maioria dos casos, processos irreversíveis de degradação do mundo físico. O economista limita o seu campo de observação a processos parciais, pretendendo ignorar que esses processos provocam crescentes modificações no mundo físico. A maioria deles transforma a energia livre ou disponível, sobre a qual o homem tem perfeito comando, em energia não disponível. Demais das consequências de natureza diretamente econômica, como seja o encarecimento das fontes alternativas de energia, esse processo provoca a elevação da temperatura média de certas áreas do planeta, cujas consequências a mais longo prazo dificilmente poderiam ser exageradas. A atitude ingênua consiste em imaginar que problemas dessa ordem serão solucionados necessariamente pelo progresso tecnológico, como se a atual aceleração do progresso tecnológico não estivesse contribuindo para agravá-los. Trata-se apenas de reconhecer que o que chamamos de criação de valor econômico tem como contrapartida processos irreversíveis do mundo físico, cujas consequências tratamos de ignorar. Furtado, 1974. 50 anos depois, estamos aqui, certo? E aí que vem a ideia, vocês podem estar se perguntando, tá, mas por que o livro se chama O Mito do Desenvolvimento? Por que ficou nomeado dessa forma? Aí vem o argumento de economia política do Furtado. Se o desenvolvimento era confundido com a reprodução do estilo de vida dos países mais avançados da chamada civilização industrial, ele se configurava em um mito. Explicação do Furtado. O custo, em termos de depredação do mundo físico desse estilo de vida, é de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo
levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização, pondo em risco as possibilidades de sobrevivência da espécie humana. Temos, assim, a prova definitiva de que o desenvolvimento econômico, a ideia de que os países pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos, é irrealizável. Mas como negar que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para legitimar a destruição de formas de cultura arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo? Eu avisei que era uma fase pessimista e crítica do Furtado. Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento é um simples mito. Graças a ela, tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abre ao homem o avanço da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos, como são os investimentos, as exportações e o crescimento. Então, essa última frase aqui, eu acho que ela ajuda a gente a entender o que eu estava falando um pouco antes, da crítica epistemológica que está sendo construída aqui. Trocando em miúdo, o Celso Furtado está dizendo, olha, toda aquela discussão que a gente está falando de desenvolvimento, a partir da Revolução Industrial, esquece isso. A gente se desviou dos verdadeiros objetivos, o caminho não é por ali. A gente precisa repensar o que a gente entende como desenvolvimento. A gente precisa repensar o que é esse conceito. E ao repensar o que é esse conceito, é claro que as estratégias também vão ser outras. Os objetivos serão outros, porque a meta é outra. E aqui eu já faço um outro destaque de um outro livro do Furtado, também na década de 70, que é o Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, em que ele vai aprofundar um pouco mais essa discussão, né? A Rosa Freire da Aguiar Furtado, ela fala que esse é o livro mais livre do Celso Furtado, Criatividade e Dependência. É o livro que ele deixa mais o livre pensar dele fluir e viajar, ir para outras áreas do conhecimento, né, ir para o pensamento abstrato, para o concreto, enfim. Ele realmente é um livro muito rico, mas, digamos assim, não é um livro, né, tradicional na área de ciências econômicas. Ele foge bastante dessa ideia. Então, ele vai muito além, né? Nas discussões que ele faz neste livro da Criatividade e Dependência. Fica um convite aí para vocês. É o livro de 78. Aqui eu faço só um pequeno destaque, em que ele fala o seguinte: na medida em que a capacidade inventiva e criativa das pessoas foi subordinada aos objetivos da acumulação, aqui, palavras dele, atrofiaram-se os vínculos da criatividade com a vida humana concebida como fim em si mesma e hipertrofiaram-se as suas ligações com os instrumentos que utiliza o homem para transformar o mundo. Resumindo, o que ele está dizendo aqui? A gente está insistentemente caminhando para um lado equivocado. A gente está caminhando para um lado que vai levar a humanidade para o colapso. Seja pelas questões ecológicas e ambientais, seja pelas questões sociopolíticas e culturais. Errado. A gente precisa parar e repensar. E direcionar essa energia e essa capacidade criativa e inventiva toda para o que realmente interessa, que é o verdadeiro desenvolvimento. Ou seja, tornar a vida das pessoas melhor. De todas as pessoas. E não só de algumas pessoas, de todas elas. Em todos os cantos do mundo. Que é um pouco da ideia, né, impressa no conceito de desenvolvimento humano, nas discussões da Agenda 2030, de tudo que a gente discute hoje no século XXI sobre desenvolvimento. Tá? E aqui eu separei, né, ainda um documentário para a gente assistir, 20 minutinhos. E deixo aqui a pergunta do Furtado. Seria possível fazer diferente e inverter as prioridades do desenvolvimento na direção de outros valores substantivos?
Estamos prontos para fazer essa crítica epistemológica e virar essa página e construir realmente um conceito diferente que nos faça ter outras utopias, outras estratégias e outras prioridades? É isso que ele está perguntando aqui. Posso gerar o documentário? Eu acho que faz mais sentido eu gerar o documentário antes de eu entrar na parte final, né? Que é convencer vocês de que o Furtado continua atual. Tá bom? Vamos lá? Pode? É só botar aqui, será? Por favor. Talvez a gente tenha que colocar o microfone na saída do som do computador. Só vou adiantar. Para outra coisa, gente. Foi pro Greg News. Pode contar? Cadê a pipoca? Tinha que ter combinado fazer pipoca. Pode apagar aí, gente? Isso. Debate que foi organizada por esse grupo de estudos lá da UFRJ, o Lema, né? Debatendo sobre o documentário junto com o Zelito, que é a pessoa que fez o documentário. Então tá aí eu só destaquei aqui o tempo, né, do documentário propriamente dito, mas fica aí a sugestão para quem quiser depois acompanhar um pouco mais sobre. Bem, agora eu esqueci da gravação, gente, desculpe. Agora para a gente fechar essa aula, né? Celso Furtado e Economia Política Mundial, eu quero agora dedicar os últimos slides, os últimos minutos, para falar sobre a atualidade do pensamento de Celso Furtado. Né? Porque a gente fala assim, poxa, mas ele escreveu lá no século XX, né? Esse documentário que a gente acabou de ver é de 74, muitos textos da década de 60, da década de 50. Tudo bem que Furtado ainda escreveu no século XXI, mas foi lá no comecinho do século XXI. Tem gente nessa sala aqui que nem deve ter nascido no começo do século XXI, quando o Celso Furtado faleceu lá em 2004. Outros já nasceram, né? Um pouquinho antes. Mas enfim, mas para dizer por que ainda é atual, né? Então, do otimismo ao pessimismo, mas nunca sem esperança. Então, de maneira geral, como eu tentei argumentar aqui, nos textos datados até meados da década de 60, o tom argumentativo de Furtado era otimista. Então, a crença de que o PSI levaria o Brasil ao desenvolvimento. No final dos anos 60, o Furtado já demonstra o seu pessimismo, com o esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado na substituição de importações, com o contexto de rompimento com a democracia, e a própria ideia, aqui que deixei bastante em destaque hoje, que é a ideia do mito do desenvolvimento. Mas o Furtado jamais vai abandonar a sua esperança em relação ao Brasil. Ele vai continuar escrevendo, analisando, pensando, indicando a agenda de política até 10 dias antes de permanecer vivo. Como matéria, né? Mas como ideia ainda permanece. E ele nunca vai abandonar a sua esperança com relação ao Brasil, porque para ele havia muito potencial. A gente só precisava saber aproveitá-lo em prol do que a gente está chamando aqui de verdadeiro desenvolvimento. Esse último texto que destaquei, que ele escreveu, foi publicado no Jornal do Brasil, em 10 de novembro de 2004. O Furtado viria a falecer no dia 20 de novembro deste mês. Então, este ano completa 20 anos do falecimento do Celso Furtado.
Nesse texto, ele inicia com o seguinte questionamento: quais as causas das baixas taxas de crescimento da economia brasileira nos últimos 25 anos? E o Furtado vai ser muito objetivo no seu diagnóstico. Não é fácil descobrir as causas desse processo, mas devemos reconhecer que ele tem origem ou é reforçado pelo chamado Consenso de Washington, lá do final da década de 80, cujos principais elementos são esses aqui: liberalização comercial e financeira, Estado mínimo e uma agenda de austeridade. Os desafios da atualidade. Desenvolvimento permanece como desafio, democracia e a sustentabilidade. É a partir do conceito de desenvolvimento que se pode afirmar que o homem e a mulher é um elemento de transformação, agindo tanto sobre o contexto social e ecológico como sobre si mesmo. Somente uma sociedade aberta, democrática e pluralista é apta para um verdadeiro desenvolvimento social. E aí permanecem as perguntas: mas e os grandes desafios enfrentados pela condição de periferia? Qual o modelo de civilização a se construir? Qual desenvolvimento está nos guiando? O quadro geral, mundial e nacional complicou-se. Desemprego e exclusão de um lado e concentração de renda e de riqueza por outro. E por que Furtado então continua atual? Ainda não atingimos o sonho do Furtado: uma sociedade justa, um país soberano e desenvolvido. Permanecemos ainda presos e presas à armadilha do subdesenvolvimento. Por isso que a gente ainda precisa praticar Furtado, mudar a maneira como nós encaramos a realidade e agir para transformar essa realidade. Para isso a gente precisa aliar criatividade analítica, a ousadia teórica e a atuação prática. E o que seria uma agenda furtadiana para o século XXI? Como eu tentei argumentar aqui com vocês também, o desenvolvimento não é algo instantâneo ou que possa ser buscado de forma individual. Ele demanda reflexão democrática, ampla participação popular e muito planejamento. Necessitamos planejar o nosso desenvolvimento, precisamos de um Estado fortalecido, democrático, com instrumentos de alcance que possam requalificar a matriz produtiva, que é um argumento estruturalista, desenvolvimentista, enfrentar as nossas desigualdades seculares e permitir uma melhor distribuição do excedente gerado, que é um argumento fortemente estruturalista, a construção das bases de um estado de bem-estar social, que contemple ações políticas permanentes de proteção e a oferta adequada de bens públicos, como saúde e educação de qualidade. Eu conheço uma constituição de um país aí que fala sobre isso. Não sei o que vocês acham. Fortalecer as nossas instituições democráticas e priorizar investimento em educação, pesquisa, ciência e tecnologia para a construção de um caminho popular, sustentado, e essa palavra aqui é muito importante, soberano de desenvolvimento. O tempo todo tentei destacar na aula de hoje a importância de nós termos protagonismo de crítica e pensamento. Sem isso, nada feito. O desenvolvimento requer, portanto, um reencontro com o potencial criativo de nossa cultura. Pode parecer utópico, mas aí reproduzindo palavras do Furtado, mas o utópico muitas vezes é fruto da percepção de dimensões secretas da realidade, um afloramento de energias contidas que antecipa a ampliação do horizonte de possibilidades abertos a uma sociedade. Para finalizar, a originalidade furtadiana. Um latino-americano pensando as especificidades do subdesenvolvimento da América Latina por meio do método histórico-estrutural e a necessidade de romper com a condição periférica que passava necessariamente pela industrialização e por reformas de base, daí a importância do planejamento do papel indutor do Estado. Um brasileiro atento às particularidades da formação econômica e social do Brasil, calcado na desigualdade, na heterogeneidade estrutural e no mimetismo cultural, e um nordestino preocupado com a pobreza secular da sua região de origem. E daí, Furtado tem muitas obras, eu acabei não destacando naquela primeira seleção que fiz, relacionados ao desenvolvimento regional. E aí, para fechando mesmo, esse trecho eu tirei de um texto do Furtado de 1998,
o livro chamado Capitalismo Global, de Isaías Furtado. O desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada menos do que mudar o curso da civilização, deslocar o seu eixo da lógica dos meios a serviço da acumulação num curto horizonte de tempo para uma lógica dos fins em função do bem-estar social, do exercício da liberdade e da cooperação entre os povos. Devemos nos empenhar para que seja a tarefa maior dentre as que preocuparão os homens e as mulheres no correr do próximo século. Estabelecer novas prioridades para a ação política em função de uma nova concepção de desenvolvimento, posto ao alcance de todos os povos e capaz de preservar o equilíbrio ecológico. O espantalho do subdesenvolvimento deve ser neutralizado. O principal objetivo da ação social deixaria de ser a reprodução dos padrões de consumo das minorias abastadas para ser a satisfação das necessidades fundamentais do conjunto da população e a educação concebida como desenvolvimento das potencialidades humanas nos planos ético, estético e da ação solidária. A criatividade humana, hoje orientada de forma obsessiva para a inovação técnica e a serviço da acumulação econômica e do poder militar, seria reorientada para a busca do bem-estar coletivo, concebido este como a realização das potencialidades dos indivíduos e das comunidades vivendo solidariamente. Então essa é a mensagem que fecha o de Celso Furtado. Nos slides que depois eu vou compartilhar com algumas correções, estarão indicadas aí as referências para consulta e leitura para vocês. E é isso, gente. Obrigada. Fico aqui à disposição. Obrigado, foi ótimo. Gente, fiquem à vontade para questões, por favor. Vai lá em seguida. Por favor. Obrigada. Bom, professora, boa tarde. Meu nome é Cristina, eu sou doutoranda aqui do UTM. É um prazer te conhecer pessoalmente, eu só tinha visto suas palestras virtualmente. E também, inicialmente, quero parabenizar pela ótima aula e também pelo texto muito bom que se escreveu, muito elucidativo. E aí a minha pergunta, ela vai no sentido do fator de produção mão de obra, trabalho, certo? E aí, com base nas reflexões que Celso Furtado fez, né, e também que você fez no seu texto, de forma muito clara, muito bem feita, e como que a gente poderia pensar um desenvolvimento brasileiro e um crescimento pensando no PIB aumentando e também nos salários reais aumentando, ou seja, como você escreveu no seu texto, sem um desgaste humano. Como que a gente pode pensar esse desenvolvimento numa situação que a gente se encontra agora, que é de completo esfacelamento das leis trabalhistas, né, que protegem o trabalhador e a trabalhadora, num contexto em que essa narrativa do empreendedorismo vem como uma solução, nesse contexto de cada vez mais as pessoas estarem ocupando trabalhos que são ditos precarizados e com vínculos muito líquidos. Como é que a gente poderia pensar o desenvolvimento nessa situação de trabalho que a gente se encontra hoje? Perfeito. Podemos coletar mais? Sim. Queria agradecer pela aula, professora, também pela contribuição da Ana, acho que é uma pergunta essencial que eu já tinha colocado, agradecer a turma também. Eu acho que a palavra utopia estava me pegando desde o início, pós os textos, e aí finalizar com a palavra utopia também é bem engraçado, como essa palavra aprendeu, né? Como o caminho vai até ela. A minha pergunta vai no sentido de compreender essas fases do Furtado, essas fases em que no primeiro momento otimista ele coloca esse peso no núcleo industrial, como ele olharia a partir desse momento que ele está imergido nessa utopia e que ele vê esperança no desenvolvimento econômico a partir da identidade cultural brasileira, em que ele aposta uma ficha, uma carta nesse processo. Qual seria esse olhar revisitado e disputado para o núcleo industrial,
visto o conflito de interesses nessa sociedade voltada para o consumo e sua produção, e o conflito também colocado de classe nesse processo, né? Ele se torna um pouco, ao ver essa utopia e caminhar para a utopia, ele se torna um pouco mais marxista, um diálogo muito mais marxista nesse processo, e também com menores expectativas sobre esse desenvolvimento industrial enrijecido e dependente. Obrigado. Temos mais uma aqui. Professora, eu gostaria de trazer um elemento bastante atual para a gente ver se a gente pode pensar esse elemento com a cabeça, com as ideias do Furtado. Tem um debate em voga hoje que está acontecendo de que esse alavancamento, esse crescimento e essa adesão ao pensamento da direita e infelizmente, da extrema direita pode estar calcado no fato dos pobres, ou seja, daqueles que têm menos capacidade de consumo, etc., terem caído nos braços da direita, do discurso da direita, do pensamento. E aí eu gostaria de saber se essa ideia de que os pobres caindo, abraçando o pensamento, a ideologia, o modo de ser da direita, e que está causando tudo que a gente está vendo hoje na sociedade, se isso encontra amparo no pensamento do Furtado. Seu nome? Veridiana. Veridiana. Vou te chamar de Veri, tudo bem, Veri? Pode. Beleza. Mais uma ou fechamos Pode bloco? ser? André, por favor. Pronto, obrigado pela aula. Para nós que começamos lá na graduação e agora estamos no IPM, no mestrado, no doutorado, é muito emocionante relembrar das coisas que inspiraram a gente lá atrás a seguir essa carreira. E a minha pergunta é parecida com a da Ana. Lá para a página 95 do Mito do Desenvolvimento, o Furtado afirma que a economia brasileira é uma refutação do modelo do Lewis. Então a ideia é de que seria possível canalizar o excedente para o setor industrial e assim absorver a oferta limitada de mão de obra, né, com produtividade do trabalho muito baixa, equalizando a produtividade, os salários, aí o nível de vida. Ele diz que é assim porque o Brasil é a prova viva do quanto um país pode se industrializar e ainda manter as principais características do subdesenvolvimento, as disparidades regionais, o subemprego, o desemprego. Aí a minha pergunta é essa. De uma perspectiva furtadiana, autocrítica, então, da fase pessimista, faz sentido hoje perseguir uma nova industrialização para além do mimetismo cultural, então que fosse capaz de absorver um novo excedente de mão de obra cuja exploração, precarização, uberização nunca foi tão tecnológico, ou o modelo de Lewis, como disse o Furtado, ainda permanece um mito refutado. Gente, mais alguma pergunta, gente, para esse primeiro bloco? Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que se conecta um pouco com o que todo mundo colocou. Essa questão, né, do Furtado com a industrialização como uma certa chave, assim, né, para uma emancipação dessa situação, é muito importante, foi muito importante para essa fase otimista, né? E aí eu ia questionar qual seria hoje, então, essa estratégia equivalente, que já estava um pouco até nesses últimos slides, mas indo um pouquinho mais específico, né? Hoje a gente tem um problema muito grande sobre a questão desse que chamam de neoextrativismo, né? É um novo modelo, de certa forma, muito mais potente, assim, daquela agricultura, dessa exportação de bens primários, que alcançou um patamar, por exemplo, de dependência com a China imenso, né? Tem relações muito grandes. E eu ia perguntar, então, quais reformas estruturais, né, que seria uma dessas chavinhas que ele também comenta,
possíveis num momento em que o neoliberalismo, né, ele está como um modelo quase hegemônico, assim, que busca se afastar, né, dessa natureza de planejamento do Estado. Então, quais essas reformas possíveis dentro dessas condições que parecem muito negativas para elas acontecerem de fato, né? Seu nome? É Gabriel. Gabriel. Acho que a gente fecha esse bloco, gente. Tudo bem, Fê? E Mas será que aí... tem mais pergunta? Se quiser, a gente vai fazer as perguntas, elas podem... Né? Então tá bom, gente. Como eu estou As perguntas- anotando aqui, gente, eu não estou contando com a minha memória. Eu estou anotando, então dá para ser mais. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Estou aqui. Manda ver. Obrigado, professora. Na verdade, vai um pouco de encontro com o que a galera está falando. Eu imagino que a estabilidade política para você desenvolver esse plano de desenvolvimento, ela seja central. O Furtado, ele aborda isso de alguma forma, a estabilidade política, para não ser um planejamento de governo e sim de Estado? Só isso. Perfeito. Mais alguém? Então vamos lá. Eu vou tentar responder, porque as perguntas são muito boas, né? Eu acho que aqui é mais uma reflexão coletiva. Mas eu fiquei feliz com as perguntas, porque um resultado, é um sinal, né? Do quanto o Furtado ainda continua botando, né, elementos e pulgas atrás das orelhas, né? E fazendo a gente pensar sobre muitas questões contemporâneas, que não necessariamente ele abordou de forma direta, mas que ele, para muitas delas, ele deixou elementos que permitem a gente ter onde se segurar e avançar na estrutura de pensamento que ele deixou. Bom, eu vou começar com a pergunta da Ana, né? A Ana fala bastante sobre a questão da mão de obra, do mercado de trabalho, né? E como que a gente pode pensar o desenvolvimento num contexto neoliberal, que apareceu também em outros questionamentos, né? Em que a gente, na verdade, está vendo os trabalhadores perdendo direitos, né? Ficando cada vez mais a própria sorte, a deriva, né? A própria sorte. Bom, como eu acho que Furtado entenderia esse contexto, né? Primeiro que a gente precisa, da perspectiva do Furtado, fortalecer essa estrutura de direitos. E quando eu fiz o destaque ali do estado de bem-estar social e fiz ali uma brincadeira com nossa própria Constituição de 88, eu entendo que o que está ali presente, é uma concepção de Estado, mais do que governo, ali para falar a questão do Maico, de como a gente entende aquela organização socioeconômica. E de quais são as garantias que nós temos que dar para todo cidadão e cidadã que compõe aquela sociedade. Então, os trabalhadores perdendo direitos, ou seja, perdendo ainda mais forças, nessa economia política que já é tão desigual entre as classes, não seria um contexto interessante ou defendido por um pensador como o Celso Furtado. Muito pelo contrário, a gente precisa fortalecer os direitos, especialmente da classe trabalhadora, porque já é uma briga, já é uma barganha já bastante desigual, né? Já é uma economia política ali marcada por uma desigualdade de classe e de poder bastante importante. Então, a garantia de direitos dos trabalhadores passa por uma concepção de Estado que é garantidor de um ambiente institucional que prevê ou que concede uma condição de dignidade para as pessoas que ali habitam, né? Aí também a importância com a oferta de bens públicos, universais, saúde, educação. Por que isso é tão importante? Porque são as condições mínimas de dignidade para qualquer pessoa que habita numa sociedade ter acesso à moradia, acesso ao transporte, acesso a condições dignas de vida, né? Eu acho que sobre isso todos nós concordamos. Que talvez haja aqui uma discordância que vai acontecer nessa mudança ao longo do tempo, é o que vai além disso, né? Ou seja, o que faz as pessoas felizes. Por muito tempo a gente entendeu que a felicidade estava concentrada ou estava traduzida numa cesta de consumo diversificada, com bens cada vez mais incríveis e diversos e tecnológicos. E o que se apontou ali na década de 70, veja, não dá, a gente está concentrando a nossa energia num caminho não muito promissor, porque ele vai levar ao colapso do planeta e ele não é reprodutível por todo mundo. Mas a gente está deixando de resolver os problemas básicos, né? Tem gente passando fome no mundo, tem gente que não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, então tem alguma coisa aqui que tá fora da ordem, né?
O Amartya Sen tem uma frase muito interessante lá do livro dele que ganhou o Nobel, O Desenvolvimento como Liberdade, que é falar: vivemos num mundo de opulências sem precedentes, mas ainda convivemos com problemas extremamente básicos como a fome. Como isso é possível? Então, é essa pergunta que está de fundo aqui o tempo todo, né? Então, é difícil pensar em desenvolvimento, para chegar no ponto da sua pergunta, no sentido verdadeiro do Celso Furtado, num contexto de perda de direitos. Então, como que a gente vai pensar desenvolvimento no contexto do neoliberalismo? Só se a gente romper completamente com as principais diretrizes que esse modelo coloca. O verdadeiro desenvolvimento nessa concepção estruturalista é incompatível com as diretrizes do neoliberalismo. Enfim, tem autores aí já discutindo, e aí a pergunta do Gabriel me remeteu muito a isso, né? Dizendo, olha, o que vem depois? Que talvez a gente esteja apontando para sinais de que a gente vai precisar superar esse contexto. Porque nesse contexto a gente não tem muito para onde seguir. É muito cada um por si, e esse mundo cada um por si a gente viu para onde está levando. Não está levando um resultado, não desse ponto de vista, claro, né? Porque aqui a gente está falando, né, pessoal, sempre da perspectiva das pessoas que estão mais próximas à classe trabalhadora. Porque quem compõe as elites abastadas acha que está tudo bom, maravilhoso. Então, quer dizer, essa discussão que a gente está fazendo aqui interessa especialmente a classe trabalhadora, a quem vai ser impactado positivamente por um paradigma distinto desse que a gente vive hoje. Do contrário disso, só se for muito por empatia, por senso de coletividade. Senão, não. Né? Então, essa é uma questão importante. Eu acho que, da perspectiva do Furtado, seria difícil pensar no desenvolvimento nesse contexto, seguindo essas diretrizes. Tanto que o último texto que ele vai escrever, ele está apontando ali, para os limites do consenso de Washington. Então, assim, isso aqui esquece, não dá. É incompatível, existe uma incompatibilidade de meios e objetivos aqui muito bem colocados. Me parece, e aí eu sou sempre aquela do meio copo cheio, né? Do que do meio copo vazio. Que a gente está num contexto mesmo de muita reflexão, desde pelo menos a pandemia, falando assim, olha, acho que a gente está num contexto interessante, de novo, para uma discussão epistemológica. De uma construção de um novo consenso. Quem sabe, né? A depender aí do que vai acontecer nas próximas semanas, se a gente vai ter mais dificuldades ou menos dificuldades para continuar nessa construção desse consenso. Mas a Agenda 2030, para mim, pelo menos, já é alguma coisa em que a gente consegue minimamente se agarrar. Né? Então, parecia que lá em 2015 ela seria irrealizável, porque ela dependia muito da aliança entre as nações, mas o contexto do mundo mudou muito. A emergência climática bateu na nossa porta. Então, essa restrição climática não é brincadeira. Acho que ela está colocando todo mundo minimamente, no mínimo, para pensar sobre o tema, para pensar sobre o assunto. Então, isso está criando talvez um contexto para consecução da Agenda 2030, quem sabe para a próxima, mais ainda ousada nessa direção do que aqui está hoje, pode ser que sim. Então, a gente está num momento realmente, eu acho, de virada, né? Quero acreditar nisso. Até pela nossa própria sobrevivência, né? Queremos acreditar